E vamos falar um pouco dos anos 60 e a influência dos anos 60 no Foro de São Paulo. Sim. Olha, o Foro de São Paulo ele vai nascer em 1990, mas justamente entender principalmente de 1966, 62 para frente é importante. São 3 tópicos nos anos 60 que são importantes. O primeiro, a virada, né, ali dos anos 50 para 60, quando tem a Revolução Cubana. E por que ele é importante? Pela própria Revolução em si e pela a primeira grande fissura no sentido da pessoa estar fissurada, né? Do Fidel Castro com a Venezuela. Sim, uma pessoa carismática e tal. Exatamente. E a primeira viagem que ele empreende é para a Venezuela com 20 dias após a tomada do poder, a derrubada do Fulgêncio Batista. E ele vai... Qual que era o governo da Venezuela na época? O presidente da Venezuela na época era eu tenho uma... Era bem de esquerda? Ele era, porque ele até ajudou a financiar, de certa forma, a guerrilha do Fidel, mas ele não tinha noção de quem que era o Fidel Castro. E quando ele... essa foto aqui é interessante, ó. A câmera pega aqui? Consegue pegar? Essa aqui é uma foto de um outdoor em La Cabana, em Cuba, onde está escrito no outdoor "A Pátria Grande que Cresce". Tem Hugo Chávez, Nelson Mandela e o Fidel Castro. O Nelson Mandela era socialista, né? E a gente vê que ele fazia parte... Assim, isso está no outdoor em Cuba, mas aqui no Brasil, quando nós falamos de Pátria Grande, não, isso é uma piada, né? Aqui, ó. Na hora que eu abro, eu olhei pra foto e lembrei do nome, Rômulo Bittencourt, né? Tá aqui, ele é o centro, né? Esse aqui, e essa é a reunião que ele faz 20 dias após... Aqui, peraí. Aí, perfeito. Ao centro, né, nós temos vendo aí o Rômulo Bittencourt, um assessor e meio que de lado aqui com o chapéu militar, o próprio Fidel Castro, né? E o que o Rômulo Bittencourt, ele fala, depois que ele conhece o Fidel Castro, esse homem é um furacão e ele é um perigo. E de fato era, porque o próprio Khrushchev tentou tirar o Fidel Castro do poder no início, porque ele era incontrolável. Nem os soviéticos estavam conseguindo controlar de fato o Fidel Castro. E aí o Fidel Castro, o que ele faz? Bittencourt, você não vai me ajudar? Pô, você tem um monte de barril de petróleo, eu preciso de petróleo para poder... Tem um problema, Cuba tem hoje, manter aqui a energia elétrica, por exemplo, né? As usinas elétricas deles. E ele falou, ok, foi ali que ele começou a fomentar, de fato, guerrilhas. Né? E o Fidel, ele tinha campos de formação de guerrilheiros, treinamento, com desembarque em helicóptero, com desembarque em anfíbio. Era uma Farc coisa dessa época ou surgiu depois? Não, a Farc surge depois. A Farc vai surgir ali já nos anos 70 para 80. Né? As Farc surgem depois, mas com muito treinamento em Cuba. Como várias frentes, como a própria Frente Sandinista de Libertação Nacional. Então, há um racha entre a Moscou e o próprio Fidel Castro, porque ele era incontrolável. Só que ele começa a se aproximar muito da China nessa época. Então, há uma troca de comando na União Soviética. O Nikita Khrushchev sai, entra o Brezhnev. Entra o Brezhnev, 1964. Isso, o Brezhnev entra e o Brezhnev começa a fazer uma aproximação de novo com o Fidel Castro. E aí que nasce, primeiro, o mito da solidariedade dos povos, que era um termo que os regimes comunistas usavam à torta e à direita, né, na época da Guerra Fria. O senhor acabou de escrever um livro, eu tenho certeza que esse é um ponto central, né? Então, tudo era solidariedade o tempo inteiro. Então, ele cria a OLAS, né? A Organização Latino-Americana de Solidariedade, que é uma espécie de think tank revolucionário. E, a partir disso, é convocada uma reunião em Havana, em 1966. E dali nasce a reunião tricontinental. E dessa reunião tricontinental estavam lideranças políticas partidárias, né, políticas partidárias da Ásia, da África e de toda a América Latina. E ali foi entregue a liderança da revolução
em todos esses continentes desenvolvidos, que seria depois transformado no movimento dos não alinhados, do terceiro mundismo, sul global, que o Lula tanto fala até hoje, nasce dali. E aí, né, nós temos dessa reunião, aí surge a OLAS propriamente como um caminho para tentar substituir a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, do qual Cuba fora expulsa, justamente porque o Rômulo Bittencourt conseguiu comprovar que ele estava agindo para tentar derrubar o governo venezuelano, financiando guerrilhas, tentando promover um golpe de Estado em um Estado amigo. Então, Cuba foi expulsa da OEA, só voltou agora recentemente por causa do Barack Obama, né? O senhor Obama conseguiu articular para colocar Cuba na OEA novamente. É tanto que existe hoje um organismo operado pelo Foro de São Paulo também, que tenta dar esse papel para a derrubada da OEA novamente, que chama-se CELAC, né? CELAC. A CELAC é um sucessor espiritual natural da OLAS, né? E esse organismo também foi criado com orientação e sugestão direta do Allende, né? Antes de ele se tornar presidente do Chile, para o próprio Fidel Castro. E nesse momento, o que é incutido, né, como uma veia principal, que no socialismo internacional, não, essa questão de tentar tomar o poder pelas armas não dá muito certo, vamos por outros meios, que é o meio da subversão. Foi ali perto do maio de 68 que nós tivemos, né, na França, entre outras coisas, só que aqui os movimentos guerrilheiros continuavam fortes. Só que o Fidel ele ia demorar para conseguir atingir um resultado expressivo. E ele consegue isso na Nicarágua, em 79. E aí a Nicarágua é o ponto central para a gente entender todo o caos revolucionário que nós temos na América Latina hoje. Agora, nesse meio tempo, teve um monte de movimentos guerrilheiros, né? MR8. Como é que chama aquele da Colômbia, que não era da FARC? Esqueci o nome dele. M19. M19, quer dizer. Aquele do Peru, o do Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. No México também teve. Sim, teve o MIR Teve na Argentina Chile. Também, na Argentina. Sim, não, são vários movimentos. Vários aqui no Brasil, claro. Sim. E todos eles eram treinados em Cuba. Os que não estavam em Cuba, alguns iam para a China. Porque houve o próprio Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, teve um momento aqui no meio do regime militar que eles deram a distanciada de Cuba e se aproximaram mais do comunismo da Albânia, que também era extremamente sanguinário e violento, né? Só que depois esse movimento eles fazem a volta e se aproximam de Cuba novamente, né? O PCdoB tem essa mudança no meio do caminho. E Cuba também aí fica com a missão de liderar várias outras frentes das revoluções, como, por exemplo, as guerras lusófonas que nós tivemos nos anos 70. Sim, Angola, Moçambique, Cuba teve papel ações fundamental. Lá. Chegou a enviar soldados. E, para quem ainda acredita muito nos positivistas do exército brasileiro, não estou falando dos indivíduos, tem muitos bons brasileiros ali, mas o que nós temos no geral... Pode falar. Não, claro. O que nós temos no geral ali são pessoas que estavam envolvidas também em apoio a Cuba nas guerras lusófonas, né? Sim, na África. Então é uma situação bem esdrúxula que nós tivemos. E o Fidel Castro... Deixa eu passar água aqui. O Fidel Castro, ele atua diretamente em todas essas frentes na Guerra Fria, né? Então ele tinha centro de formação, como eu disse, de espionagem, de formação de guerrilha, sabotagem, entre muitas outras coisas. Os sandinistas conseguem, numa segunda tentativa de tomada de poder, né? A segunda eu narro aqui com as fontes de um segurança do Fidel, que ele acabou desertando e depois ele... Obrigado. Obrigado, meu caro. Ele escreve as memórias, né, de como foi esse período ao lado do Fidel e ele dá detalhes. Ele participou dessa reunião que estava o Humberto Ortega, o Daniel Ortega e mais dois líderes da Frente Sandinista que agora chamava Tomás não sei o quê. Tomás Borge. O Tomás Borge que também, e tinha mais um que ele era filho de um grande empresário americano na Nicarágua, que ele cuidava da frente estudantil. Ali era o Somoza, que era a ditadura do Somoza. Exatamente.
Eles derrubam a ditadura do Somoza com a ajuda do Fidel, que não foi só, como o pessoal pensa, financiada. Eles recebiam treinamentos, orientação. É tanto que essa reunião, a Frente Sandinista de Libertação Nacional estava praticamente fragmentada, já estavam desistindo de derrubar os Somozas, e o Fidel que consegue ali dar todo o fomento necessário, né? Faz ali o papel de coach revolucionário. E os detalhes são incríveis que a gente tem sobre isso, né? Nas memórias do segurança do Fidel. E porque ele gravava muitas coisas a pedido do Fidel. Então ele tinha vários registros. Esse livro é disso. muito bom. Sim, A Vida Secreta de Fidel. É um livro que infelizmente não está mais em edição no Brasil, né? Ah, não? Não. Ah, que pena. Está fora de edição. E eu tenho ele também. É um livro sem... Dá para o pessoal achar em sebo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale a pena ler. Qual que era a ligação, se é que tinha, desse Foro de São Paulo, desses radicais, com os radicais de esquerda americanos lá, com Panteras Negras? Nessa época não porque tinha? não tinha, porque eram frentes diferentes. Existia algum intercâmbio de ideias, viagens para aqui, para ali, existia, mas a esquerda americana ela sempre trabalhou de forma muito mais próxima da esquerda do oeste europeu, ou seja, da Europa Ocidental, né, do que com a esquerda latino-americana. Já a esquerda latino-americana ela ia trabalhar mais com a esquerda do leste europeu. Né? Então, existia essa diferença. Né? É tanto que a gente vê até hoje os movimentos de esquerda que estão na Europa Ocidental não se bicam muito com os movimentos de esquerda que estão no leste europeu. Existem rusgas e até guerras que estão acontecendo agora, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Macron e o Putin. São ambos revolucionários, são ambos de uma vertente de esquerda, mas com visões de mundo antagônicas, né? Dentro daquilo que o Marx previa. Você vai ter a tese, você vai ter a antitese, uma síntese. Essa síntese uma hora vai se quebrar, tese, antitese, síntese num ciclo. E o processo vai continuando. Exatamente. Mas óbvio que a gente que estuda isso sabe, por exemplo, que hoje os movimentos de esquerda americanos e da Europa Ocidental, eles bebem em todo o processo de subversão cultural que foi aplicado pelo pessoal do leste europeu, na época da Guerra Fria. Né? O Bezmenov, nós temos o Pachepa, temos o Leon Skousen, temos o Anatoly Golinsky também, que escreveram muito sobre isso, são autores que vale a pena ler para entender esses pontos. Então não existia essa ligação direta, assim, olha, estamos aqui fazendo um intercâmbio, esses meios de ação estão sendo trabalhados dessa forma. Agora, o que foi fundamental foi justamente a Nicarágua. Porque até um fato que eu narro aqui no livro com detalhes, que é pouco conhecido, a Noite Sandinista. Até comentei da última vez que eu vim comentou, aqui. Mas pode repetir. Né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.